Olha só quanta gente incrível, mulherada incrível aqui. Primeiro, agradecer muito por todas estarem aqui e queria fazer uma rápida abertura falando por que a gente tá aqui com essas mulheres incríveis, né? 2 anos de podcast Agile Girls, então todas já passaram pelo podcast e a gente tá fazendo aqui, além dessa live, vai depois pro Love the Problem Cross, podcast Agile Girls, e vamos fazer diferente também, pra quem quiser ouvir depois. Então vai ser algo bem especial. Acho que primeiro queria agradecer a todas por terem topado participar do podcast, compartilhado um pouco da história de vocês na agilidade, e acho que hoje é muito mais pra gente se conectar aqui, trocar com o público no chat. Eu já tô vendo aqui, tá bombando vários comentários. Mas antes da gente começar oficialmente, a Érica vai passar aqui um recado bem importante, ó. Temos evento em outubro, não é, Érica? 100% presencial, porque a gente quer abraçar as pessoas. Porque a gente quer ir pro bar mesmo. Eu nem bebo, mas eu vou lá tomar minha Coca-Cola. Porque a gente quer fazer fofoca ao vivo, que essa história de ficar fazendo fofoca via WhatsApp cansou. Então estamos com muita saudade de todo mundo. A gente tem coisas incríveis, como sempre, preparadas no Agile Brasil, que no Agile Brasil você não vai só pelas palestras, embora a Carol já vá falar a respeito delas, você vai pela extraordinária companhia. Modéstia completamente à parte, tá? E a gente tá com muita vontade de ver todo mundo lá esse ano de novo. Cá, o que a gente vai ter de bom? Putz, a programação desse ano tá muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer não só pessoas muito legais, mas temas muito legais. Algumas pessoas que estão aqui, inclusive, vão palestrar na Agile Brasil. A Paroli vai palestrar, a Igolon. A gente vai ter o Rafa Albino de Keynote, o Lula, a Cat Stewell, a Rosana Cíbora. Vai ter uma enóloga como Keynote Fora da Caixa, vai ser muito legal. Esse ano é um dos anos que a gente mais vai ter workshop. Então são mais de 20 horas de workshop na Agile Brasil desse ano. A gente vai ter mais de 50 horas de palestra com temas assim, olha, eu não, de verdade, não queria puxar a sardinha pro nosso lado, mas tem uns temas aqui que estão excelentes. A gente vai falar sobre diversidade, vai falar sobre coisas fora de tecnologia, então setor público, sobre o setor de saúde. Tem vários assuntos muito incríveis. A gente vai falar sobre RH, enfim. Eu tô muito empolgada. Quero muito ir assistir todo mundo lá e ver e abraçar as pessoas também. Acho que agora é com você, hein, Deia? Puxa aí o início desse papo que eu já tô ansiosa. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Ai, gente, primeiro que alegria estar aqui, gratidão pelo convite, que alegria ver vocês todas aqui também, e poder facilitar um pouquinho desse papo. Queria pedir para que cada uma se apresentasse, contasse um pouquinho de como foi a sua trajetória até a agilidade e também dizer pra gente como a gente se conectou, como que a gente acabou se conhecendo aqui. Vou pedir pra senhora alfabética pra aqui ficar organizada essa situação. Presta atenção. Começa, por favor, Angélica. Ei, gente. Boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tem muita gente aqui que eu sou fã, que eu já acompanhava. É um outro nível pra mim poder estar nesse grupo aqui de mulheres incríveis. A gente sabe que TI é uma área super masculina, a gente fica às vezes com aquele incômodo assim, e poder ter um lugar que a gente tem mulheres incríveis, poder conversar, bater um papo, contar um pouco da nossa história, sentir um quentinho, um conforto é muito bom. Eu falo, esses dias eu falei que é nada linear, assim, minha vida, em tudo nada é linear. Alguém comentou aqui nos bastidores, gente, assim, sei lá o que, fiz tatuagem, sei lá, eu acho que do primeiro dia de agilidade até hoje deve ter umas 300 já. Eu tô na área de TIzão mesmo, tradicional, desde 2008, e as coisas foram acontecendo de maneira mais fluida do que eu busquei, assim, eu acho que, sei lá, é uma benção. As coisas foram chegando até mim. Trabalhei muito tempo em TI, projetos tradicionais, PMBOK, aquela coisa assim, para entrar na área tinha que colocar o dedo lá, digital, que ninguém entra, que é só a galera de TI e tal. E eu acho que isso foi acontecendo, eu fui mudando de empresa e as empresas foram trabalhando com outros métodos, outras maneiras de pensar.
influenciar, mas eu acho que a porta da agilidade para mim foi quando eu me especializei em Lean. Eu sou, assim, fangirl de Lean, eu gosto muito de Lean, e a partir do primeiro momento que eu comecei a estudar Lean, busquei conhecimentos em Lean, as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que não foi linear e foi muito mais fluido, porque um dia desses me perguntaram, mas quais certificações, o que você fez primeiro? Eu tive que parar para pensar nisso. Então foi muito mais fluido. Aí hoje eu tô aqui e me conectei com esse grupo pelo convite da Thaís para participar do podcast, que eu fiquei, não acredito, essa mulherada, foda. E eu tô aqui. Muito bom, que incrível. Obrigada. Érica? Ai, não. É a Carol, gente. Aqui na minha tela tava a Érica do lado. Ai, gente, então, prazer, eu sou a Carol. Eu trabalho com agilidade, em contato com agilidade, acho que desde 2015, oficialmente nessa posição desde 2018. Uma grande loucura, né? Acho que eu vim parar dentro dessa comunidade uma coisa louca. Falei, nossa, agilidade, um negócio legal. Começar a pesquisar sobre isso, encontrei a comunidade. Falei, quero aprender tudo sobre esse assunto. Comecei a me envolver em tudo que existia na época de encontro de comunidade, tudo de graça, né? Na época, assim, tudo que tinha de bar e tal. Comecei a me envolver, comecei a ir em evento, me apaixonar muito por isso, até que eu decidi fazer essa mudança de carreira. E acho que foi uma decisão muito acertada, assim, me encontrei muito trabalhando com agilidade, vivendo isso, conhecendo vocês. Acho que tem isso também, a agilidade me trouxe de presente pessoas maravilhosas que eu carrego no meu coração, para sempre. Então, só de eu estar com vocês aqui, só de eu ter conhecido vocês e outras pessoas nessa comunidade, eu fico muito feliz de ter migrado para essa área. E como você conheceu aqui, se conectou com as meninas? Nossa, tem tanta história, né, mana? Então, por onde eu começo? Porque acho que com a maioria aqui eu tenho histórias diferentes, assim, com algumas pessoas eu trabalhei junto, então com a Érica, a Cindy, a Deia, a Thaís, a Mari, pessoas que eu trabalhei junto, mas que eu já conhecia antes da comunidade, pessoas que não, a Zaparoli também, uma pessoa que eu conheci na comunidade, assim, gravei o Agile Girls também, porque eu e a Tá, a gente já tava se falando, mesmo antes de trabalhar junto, a gente já se conversava. Acho que eu sou arroz de festa mesmo, assim, tô em todas, no final. Acho que é um pouco disso. Assim que é bom. Obrigada, Carol. Agora Cindy. Vamos lá? Gente, o que é esse evento, né? Meu Deus, isso daí. A gente tava nos bastidores falando que a gente devia ter se arrumado mais aqui pra aparecer ao vivo pra vocês. Isso porque ainda tem gente elogiando aqui, né? Que é isso? Tô nervosa, meu eu blogueira também não aguento no meu coração. Gente, o que é isso? Eu sou Cindy, eu trabalho vim de tecnologia também, assim como a Angélica. Fiz, faculdade de tecnologia. Aí eu tava calculando aqui mentalmente, já tem uns 10 anos de tecnologia, 11, 12, sei lá. E aí, no meio da tecnologia, atendendo aquele mundo bem masculino também. Nossa, eu nem sei dizer o que é esse grupo aqui, com tanta mulher na sala junto, podendo falar, enfim. E aí, aquele mundo, daquele jeito que a gente sabe já viveu aqui todo mundo um pouquinho. E aí, alguém me apresentou agilidade e eu odiei de cara. Falei, nossa, mó chato esse negócio de fazer reunião, pô, chatão, nada a ver. Odiei muito. E a galera teve que insistir muito pra eu dar uma chance, sabe, pra agilidade. E aí eu dei uma chance e aí eu curti. Então eu sou dessas. Aí eu fui me envolvendo fui na comunidade também, a comunidade sempre me abraçou muito, né? Muita coisa gratuita, que nem a Carol falou. E aí você vai cutucando todo mundo, vai lá conversar, vai ser cara de pau, vai pede ajuda, aí pergunta, aí não sei o que, não sei o que lá. Pede ajuda. Aí você vai se falando, então tá bom, então dá pra fazer isso aqui faz sentido mesmo. Nossa, o pessoal tem alguma razão no que eles estão falando, né? Aí você compra essa conversa e vai. E aí já tem uns aninhos aí nessa jornada também. Deixa eu ver, trabalhei com a Érica e com a Cartô aqui. Uma honra maravilhosa. Mas todas vocês aqui já ouvi podcast, já sou completamente apaixonada e conectada com vocês. Tenho nem palavras pra agradecer, me faltam. As palavras, elas sempre me faltam, gente. É uma confusão essa minha cabeça, é uma loucura. E uma informação importante é que a Cindy foi o primeiro episódio, né? Responsa ali do podcast. Então, ó... Nervosa. Primeira. Nervosa. Sabia nem o que eu tava falando, meu Deus. Achei engraçado. Sabe agilidade? Muito bom, nota 2. Odiei. Muito bom. Eu amei.
Obrigada, Cindy. Vou chamar aqui a Érica. Bom, gente, eu não gosto mais dessas perguntas porque eu sou obrigada a falar que eu tenho 23 anos de carreira. Aí é muito da idade. Eu tenho 23 anos no mercado de tecnologia. Eu comecei a trabalhar com agilidade em 2010, também conhecido como 12 anos atrás. Eu vou dizer que foi amor à primeira vista, mas eu vou dizer que eu só passei a distribuir a palavra da agilidade no mundo. Eu só peguei... É que é pior que a gente não tem nem um livrinho, né, pra enfiar embaixo do braço e sair batendo em porta, mas assim, eu só passei a encher o saco de todo mundo pra converter as pessoas à palavra da agilidade, ou pelo menos as nossas quatro frases principais, quando foi 2013 que eu fui na primeira Agile Brasil. Em 2014 eu já entrei para organizar a conferência, já virei reviewer. Em 2015 eu já não tinha mais salvação. Eu vou dizer que mudou minha vida. Muito mais do que mudar minha carreira, mudou minha vida. Eu ainda me sinto meio intrusa, porque é muito engraçado. Eu sou um bicho completamente híbrido, porque eu sou super convidada nos canais de produto, e aí eu também faço a figuração aqui, e eu me vejo muito mais como produteira do que como agilista, mas vira e mexe, eu sou a produteira dos agilistas e eu sou a agilista dos produteiros, então a gente pode dizer que eu fico ali entre todo mundo. Então se tinha alguém que ali era arroz de festa, eu sou a mais dada de todas. Eu ainda quero todos os loguinhos, entendeu? E eu vou dizer que a comunidade ágil é uma comunidade muito, era pelo menos na época que a gente começou, né, muito aberta, muito de compartilhar tudo, assim, é incrível. A comunidade ágil é uma comunidade que eu acho que serve de referência do que deve ser uma comunidade que compartilha conhecimento e faz todo mundo crescer, pelo menos nas suas origens, e um dos motivos pelos quais a gente continua insistindo para que essas raízes, essas origens não se percam, né, porque eu vou dizer que a maior parte das pessoas daqui, cara, embora eu tenha, assim, trabalhado com a Síndica Cartô, eu conheci, brother, em evento. Isso aqui é tudo gente que a gente hoje, assim, fala às vezes em bases diárias, vai fazer coisas, planeja viajar juntos, mas a gente se conhece de evento. A Agile Brasil, ó, forjando amizades para a vida desde o seu primeiro momento. Então, assim, é muitos anos junto dessa galera. Tá bom. Muito bom ver a força das comunidades e como ela conectou a gente, né? Vou chamar a próxima convidada aqui. Guai, fala um pouquinho pra nós. Oi, gente, boa noite. Eu falo que, primeiro, Guaiçara, né? Mas me chamem de Guá, por favor. Eu falo que a agilidade foi aquele caso que era só uma ficada. E a gente acabou indo, e hoje faz parte da minha vida, né? Então, eu lembro até hoje que foi sem querer, realmente, foi aquela ficada de balada sem querer, que eu caí num projeto que era ágil. E eu nunca tinha trabalhado com agilidade, né? E aí falaram, não, é fácil, é pra entregar mais rápido, porque a demanda é legal. Aí eu, é pra entregar mais rápido. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém gerindo aquele projeto, era eu que ia gerir, aí os engenheiros me chamaram e falaram, Guá, seguinte, esse era o cronograma. Aí tinha análise, desenvolvimento e implantação. Aí mandaram a gente fazer em ágil e release. Aí a gente fez esse. Aí a análise virou release 1, o desenvolvimento virou release 2 e assim por diante. Eu, sem saber ágil, falei, legal, né? Então tá. Aí que eu fui aprender o que era esse negócio de ágil. E aí eu me apaixonei, eu falei, gente, a gente tá fazendo tudo errado, não é nada disso. E os meninos acabaram curtindo lá do meu grupo, fomos juntos nessa de aprender, testar e tô aí até hoje, né? E o que mais me apaixona na agilidade é a interação das pessoas com as práticas ágeis. Então, como cada uma reage de uma maneira, alguns se entregam, outros começam e saem, e entender o porquê que isso acontece e como que traz valor na nossa vida. E eu falo que eu vivo ágil, né? Tanto que sábado tava eu e meu pai cortando umas prateleiras pra colocar no armário. Tinha pra cortar 4 prateleiras, né? Aí ele falou, mede tudo, aí já corta tudo. Eu, não, vamos fazer de pouquinho. Interação. Se não der certo hoje, a gente corrige na outra. Então, tudo que eu posso aplicar lá, a cultura ágil, eu tô aplicando. Quanto ao relacionamento aqui com as meninas, eu conheço elas pela comunidade, a maioria. Agora, aos poucos, né, porque eu tô mais ativa nos eventos de agilidade nos últimos 2-3 anos, né, que veio a pandemia, isolou todo mundo isolado em casa, não tinha o que fazer, me fez tudo quanto era evento, né, fui conhecer um monte de gente, e agora eu quero conhecer toda essa galera aqui no presencial também. E quando a Thaís chamou aqui pra gente fazer esse podcast, eu vi as meninas que iam participar, falei, gente, eu não tenho nem roupa pra ir, como é que
que vai ser isso. Então eu tô mega feliz de estar aqui. E é isso. Obrigada, Guá. Vou chamar agora Lara. Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. Só mulher foda aqui nessa mesa. Incrível, tô muito feliz. Obrigada, Thaís, por ter proporcionado tudo isso. Eu ganho da Érica, eu tenho mais tempo de tecnologia. E não tem problema nenhum de falar isso, com idade, tá tudo bem. No mundo ágil, eu me identifico muito com a Cindy, porque a hora que me apresentaram agilidade, imagina que isso dá certo, não é? Nunca. E aí me enfiaram num curso, e aí o instrutor perguntou assim, quem é que já fez um projeto com as técnicas do PMP e deu certo? Eu fui a primeira a levantar a mão. Claro que meus projetos sempre saíam, né? Incrível. E depois, assim, eu digo que eu adoro cuspir pra cima pra cair na testa. Minha vida é um eterno cuspir pra cima pra cair na testa, né? E aí eu me apaixonei pela agilidade e saí evangelizando todo mundo, até meu professor do PMP, hoje ele é agilista. E é muito legal isso, né? A comunidade sempre foi muito aberta, muito acolhedora. Eu fui abraçada por muita gente da comunidade lá em 2011, quando comecei com isso, 2010, 2011, por aí. E tenho trabalhado antes mais com agilidade, focado em times ágeis e tal. Hoje não mais, hoje eu já falo de Developer Relations, já estou falando de Dev Experience, no podcast falei de felicidade no trabalho, então, assim, o meu dia a dia, o ágil já está na veia, então eu não falo mais que eu sou uma agilista ou que eu faço ágil, tipo, é só mais um dia na minha vida, né, e o ágil faz parte. E daqui eu conheci, acho que a maioria por evento, tirando Mariana, que trabalhou comigo há muito tempo. E aí o restante acho que eu conheço de evento da Agile Brasil, e aí fui me envolvendo com as coisas, e a hora que eu vi eu tava ali na Agile Alliance, no board, e pelo jeito não tem jeito de sair também, que já estão me reconduzindo, já vou ficar mais um ano. Virou presidente. Virei presidente, é um caminho sem volta, gente. Mas acho que é isso. Obrigada, Lara, que legal. Gratidão. Vou chamar aqui minha amiga, Mari Graff. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari Graff. Eu tenho um caminho um pouquinho diferente da maioria das meninas aqui, porque eu não vim da área de tecnologia. E vim, na verdade, comecei a trabalhar com agilidade enquanto estava com papel de people. E quando, né, trabalhando cultura organizacional e tal, eu via, né, a galera trabalhando com agilidade e falei, cara, eu preciso me envolver com esses negócios que esse povo tá fazendo, ou a gente nunca vai falar a mesma língua, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com agilidade, na verdade. Já tinha ouvido falar através de alguns amigos, mas era um negócio muito longe da minha realidade. Eu trabalhava numa empresa super tradicional, que não acreditava em absolutamente nada disso, e também nem trabalhava com tecnologia. E aí comecei assim, nessas coisas de ir curiosa, sabe? O que eu posso ler? Posso participar aqui? Esse negócio de retrospectivo, deixa eu facilitar. E aí fui me envolvendo no dia a dia dos times. E na mesma época, acho que talvez um ano depois, eu fui no meu primeiro Agile Brasil lá em Floripa, que era onde eu morava. Cheguei lá, fui já de voluntária, não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo lá. É tipo assim, eu só tenho 6 anos, como é que eu vim parar aqui? Foi tipo isso. E aí não saí mais. A agilidade foi fazendo parte do meu dia a dia mesmo, não trabalhando como agilista de fato. Mas fui participando dos eventos, entrei na comunidade, assim como a Erika também entrei como voluntária, virei organizadora do Agile Brasil e fui me envolvendo em todos os eventos, compartilhando um pouco do que a gente estava fazendo lá na Thaler, até que a minha xará me chamou para trabalhar aqui em São Paulo, no PagSeguro. E aí eu virei Agile Coach de verdade, que foi um grande desafio também, né? Porque tinha muita coisa para aprender. E aí desde então eu não larguei mais a agilidade, trabalho com isso até hoje. Tive a sorte de trabalhar com quase metade das mulheres aqui e a gente criou conexões muito legais para fora da comunidade, né? E mesmo aquelas que eu não encontro tão frequentemente, quando a gente se encontra é sempre tipo, e aí, como é que tá, meu? Parece que a gente acabou de se encontrar de novo, assim, sabe? Tipo, parece que a gente nunca ficou afastado. Então, e eu sou muito grata, assim, por todas as oportunidades que eu tive na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos e principalmente na minha vida profissional. A agilidade também foi tipo um divisor de águas pra mim. A partir dali, foi quando, pouco mais tarde do que a maioria das pessoas, eu descobri o que eu queria fazer na minha vida com quase 30 anos. Então,
foi um caminho bem diferente, assim, da maioria das pessoas. E aí conheci a Agile Girls, na verdade já começava a ouvir o podcast desde o início, mas eu e a Thaís, a gente trabalhava juntas, e aí ela me convidou também pra participar aqui, mas já conhecia todo mundo de nome, pelo menos, mas a maioria eu já tomei uma cerveja com praticamente todo mundo aqui dentro dessa live. Então, tenho a sorte de ter passado por essa experiência. E a minha sócia aqui, né, Andréa Murata, lá do Vamos Fazer Diferente. Tchim! E quando fala de cerveja, todo mundo vai, né? Exato. Ai, meu Deus, vou chamar ela, né? Diva, maravilhosa, Dona Zapparoli. Bom, que alegria, né? Estar aqui com vocês e acho que no texto também que já foi dito de agradecer a Thaís. Uma iniciativa super valorosa, né? Nossa, tantas histórias boas de mulheres que a gente também não encontra na comunidade sempre, né? Porque algumas de nós vai com mais frequência e a gente tem ciclos na vida também. Tem outras que eu não conhecia várias, que fui conhecendo ouvindo as histórias pelo podcast. Então, obrigada, Thaís. Um trabalho muito, muito valoroso para a comunidade, para as mulheres, dar voz, se preocupar em gerar espaço para gente, né? E mulheres de perfis distintos, de histórias distintas. Então, muito bom, muito bom. Bom, aqui, a primeira que eu conheci desse grupo foi a Lara, no banco. Eu também comecei lá uma jornada rumo à agilidade, porque era um caminho, né? Lá em 2012 ali e tal. Começando a fazer os primeiros experimentos, e a gente tentando entender o que era, né? Cada um aqui a gente estava em contextos diferentes, mas próximos. A gente já se conhecia do trabalho, então a gente teve a oportunidade de fazer muitas conversas ao longo do caminho lá. E depois a gente se reencontrou, eu e a Lara, por uma vida pessoal, por um amigo em comum, no show dele. Então, a gente se atrai no universo, né? E que bom que estamos aqui de novo, mais uma vez conectadas. Depois eu acho que, por ordem aqui... Putz, agora eu não sei se a Érica ou a Graf, mas a Graf, eu conheci a Graf no Gathering Rio de 2017, 16, não lembro. E eu assisti a palestra dela e falei, acho que essa mulher aqui sabe de agilidade, da perspectiva de RH, muito interessante. E aí eu trombei com ela na fila do banheiro, no happy hour, depois levemente alcoolizado as duas, e aí eu fui lá puxar assunto na cara dura. Falou, achei sua palestra, só Zapparoli e tal. Aí ela olhou assim, tal. Aí, não, trocar um LinkedIn, daí eu fui atrás dela, fiquei no evento lá. E aí depois, no TDC aqui em São Paulo, eu fui atrás de novo, e daí eu já fui com a abordagem de tentar levá-la pro PAG, né? E aí foi um árduo caminho de convencimento, bilhetinho, escrito à mão, tentei de tudo aqui. Mensagens, lembra de mim, oi sumida, que a abordagem foi difícil aqui. Mas deu certo, né? Deu certo. Ela, a Natália Mãe também fui atrás, nossa, pra tirar ela da IBM também foi um suador. Então é assim, a gente vai dedicando as mulheres aí, né? Vai capturando. Então eu tive um prazer enorme de trabalhar com a Graf alguns anos no PAG, nos tornamos amigas e é um profissional também que eu tenho admiração enorme. Conheci a Murata por lá também, a Érica foi no meio do caminho, a Carol acho que foi também, já não sei se pela Graf ou pela comunidade, mas foi nos eventos, a Cindy também. Acho que a Cindy participava da Agile Beer, não era, Cindy? Pronto, a Cindy foi na Agile Beer, a Guai e a Angélica foi pelas comunidades. A Guai tava agora no TDC, a gente se encontrou lá, ela foi a Sara foi uma das coordenadoras de trilha que eu participei, e a Angélica acho que eu já vi também, a gente já se encontrou em algum evento de comunidade, né? E a Thaís foi por podcast mesmo, ela me convidou pra participar acho que foi da Agile Girls o primeiro, que eu participei com ela. E, enfim, aí rolou uma afinidade, a gente começou a falar de coisas aleatórias, depois ela me convidou, aleatórias aqui da agilidade, depois ela me convidou pra participar de outros podcasts e assim fomos mantendo contato e mais recentemente a gente se conheceu pessoalmente. Mas bom, resumindo também a minha história na agilidade, eu fui uma pessoa de tecnologia há bastante tempo, foi ali que eu fui procurar ali, muito orientada pelo Sandro Manteiga, a procurar coisas diferentes, e aí ele me indicou coisas de agilidade pra ler. E aí, depois disso, eu me envolvi em algumas tentativas no banco, mas foi no PagSeguro que, de fato, eu tive a oportunidade de viver ali a agilidade de uma perspectiva organizacional, né? E também não larguei mais, como já foi dito aqui, não mudou a minha profissão, mudou a minha vida, meu jeito de pensar. E agora eu trabalho como consultora neste tema e tenho a oportunidade de olhar a agilidade de prismas muito distintos, de indústrias variadas, segmentos de mercado variados, empresas de tamanho diferentes, em países diferentes.
o que tem me dado bastante aprendizado pelo caminho. Então, muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Eu tô impressionada com essa memória da Mari. Pra mim é meio assim, não, eu só conheço as pessoas, elas surgiram um dia na minha vida e elas eram uma constante. E tá beleza, um dia assim, não, é óbvio que a Lara sempre existiu na minha vida. Não tem assim, tipo, que hora que eu conheci a Lara? Sei lá, gente, um dia eu acordei de manhã, a Lara já tava no meu telefone celular, entendeu? Fora, porque assim, metade das pessoas aqui, quando eu conheci, eu tava alcoolizada. E a outra pessoa também. Então, não tem a menor chance de eu me lembrar. Essa com certeza foi a parte mais marcante, né, do papo. Tava alcoolizado, eu só fiquei ali naquela história. Tentava. Que incrível. Foi no papo de fila de banheiro. Eu peguei ela na fila do banheiro pra puxar assunto. É verdade, esse bilhete. Ai, meninas, vou chamar aqui Thaís, maninha. Conta também pra gente sua trajetória. Você que dá a voz pra tantas mulheres, né, pra que elas contem as suas. Vamos ver a sua também? Ah, não, mas eu não dou voz pra ninguém, não. Todo mundo tem voz. O que a gente dá é oportunidade pra elas serem ouvidas. Acho que isso é bem importante. Muito bom. E o que falta na nossa comunidade, a gente dá mais espaço para as mulheres serem ouvidas em contextos diferentes. E todo mundo que tá organizando evento, que tá pensando em pauta, pessoas pra irem palestrar, acho que é responsabilidade de todo mundo entender se aquele ambiente ele tá diverso, se a gente tá realmente conseguindo trazer essas pessoas, porque às vezes elas não vão vir ativamente, né, por inseguranças e tudo mais. Então, como que a gente busca e faz um convite? Então, acho que primeiro agradecer todas vocês. Eu cheguei muito, assim, na agilidade pela comunidade de software livre, né, então, princípios de compartilhamento de código, comunidade mesmo de desenvolvimento. E eu nem quero ficar aqui falando muito, gente, porque eu quero ouvir vocês, entendeu? Então, qualquer coisa, escutem lá o episódio do Love the... a Mari já tem o Love the People, entendeu? Tenho lá no Love the People também, tive a honra de gravar um episódio sobre minha trajetória, então escutem lá. E agora é você, Murata, conta um pouquinho aí sobre você. Antes da gente ir pras perguntas, que já tem algumas aqui, hein? Que eu vou ter que puxar. Tá bom, tem várias, ótimo. Ótimo, vou ser rápida. Gente, também esse ano vai fazer 20 anos que eu trabalho com tecnologia. Comecei meu primeiro emprego em tecnologia. Vocês começaram a fazer o cálculo, eu fiz o cálculo também e fiquei... Socorro! Mas comecei com tecnologia, como desenvolvedora, depois quando eu comecei mais na parte de análise, gestão de projetos tradicionais, trabalhei em ambientes de trabalho terríveis. E aí quando eu fui pra agilidade, eu não demorei muito pra entender o valor, né, da entrega de contínua e tal, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a questão do ambiente. Como as pessoas eram mais respeitosas, como não tinha uma questão de uma cultura de achar culpados, quando, não entregou algo, tá tudo bem, próximo sprint a gente entrega, sabe? Era sempre tudo muito leve, assim, eu fiquei, caralho, é com isso aqui que eu ia trabalhar. E aí acho que o tempo foi me guiando pra cada vez mais falar desses temas de cuidar das pessoas. É isso. Então, Angélica, migrando para a área de agilidade, gostaria de saber qual norte vocês dariam para uma pessoa que está iniciando a carreira agora. A pergunta, né? Milhões, essa é a pergunta. Eu não tenho como falar de outro jeito, eu vou falar da minha história, né? E é o que eu acredito. Hoje a gente tem milhões de caminhos, certificação, milhões de coisas, mas eu acho que eu fui muito por experimentar, viver e sentir. E toda vez que alguém me pergunta, eu falo, gente, não precisa ter um caminho linear que veio da TI, que fez a certificação, que é da... eu não acredito nisso, eu acho que a gente pode experimentar tudo e seguir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Então eu falo assim, gente, antes de aí investir os vários milhões aí nas certificações, né, o dólar tá bem alto, né? Experimenta, vai lá, tem um monte de material, ouve os podcasts, entra na comunidade. Eu me conectei muito na comunidade no início para buscar, tive muita ajuda. Eu chamava as pessoas, gente, LinkedIn, fulano de tal, vem aqui, me ajuda. Eu fazia muito isso. Tem muito material, muita coisa na internet, muito material gratuito. Eu sempre acredito que a gente viver, experimentar e ver se a gente gosta é muito mais fluido, né? A gente viu gente aqui que falou, não, eu amo desde o início. Gente, eu odiei, mas agora eu amo, me deixa aqui. Não, mentira. Então, eu acho que é muito viver, sabe? E o experimentar. Então, tem muito material, entrar nas comunidades, eu acho que é um caminho.
e seja muito bem-vinda. Tem essa coisa de testar, né? A gente fala muito e ouve muito pessoal falando, a partir do momento que você lê alguma coisa que se conecta com alguma questão que você queira resolver, com algum chama de problema, mais oportunidade, testa. Vai lá, às vezes é no trabalho, às vezes é na vida pessoal, né? Desde coisas, vamos fazer um kanbanzinho, gestão visual, controlar um paralelismo, tentar organizar alguma coisa da sua vida, até tentar combinar coisas cross no seu trabalho com áreas ou pessoas que você depende, ou que dependem de você, enfim. O botar para rodar, né? O exercitar um pouco das práticas que induzem a gente para o pensamento da agilidade é importante para viver o que a gente está chamando aqui de valor, né? Para entender um pouco mais da essência do que se trata. Então, pegar os conteúdos disponíveis, participar das comunidades, como foi dito aqui, super bom, e coloca pra rodar também, né? Acho que vai fazer diferença. Vamos aqui a Érica agora, hein? Poderiam indicar livros que podem agregar no conhecimento sobre agilidade? Eu diria que o livro que eu começaria, e de novo, aí eu sou bem parcial, é o Princípios of Product Management, o Flow, sabe? Não o Flow daquele cara que eu nunca consigo dizer o nome dele. É o The Principles of Product Development, que tem o nome Flow escrito na tela, que é o Lean Product Development. Gente, eu acho que esse é um dos livros mais importantes, assim, que você tem pra ler. Eu não vou dizer que ele é uma leitura simples, fácil, super palatável, mas eu ainda acho que é uma das leituras mais importantes, como que embasa muito do que hoje em dia, dado tudo que eu conheço, entendo que deveria ser o rumo que eu tô buscando mais seguir dentro do que concerne ali a parte da agilidade. Porque como eu sinto que a gente se perdeu muito em diversos aspectos da agilidade, no que concerne ali, às vezes, a nossa função, ou qual o valor que a gente deve agregar, eu acabei buscando ir para um lado um pouco mais técnico, porque a gente teve muita discussão aí que a gente pode abrir essa caixa de Pandora aqui nesse cenário sobre a questão do pônei e dos kumbaya e abraçação de árvore. E aí, sei lá, cara, que a gente foi de um extremo pro outro, né? De qualquer forma, eu entendo que para você poder conseguir introduzir os aspectos humanos, você também precisa conseguir demonstrar resultados. E para isso, eu acho que você precisa estar muito bem embasado tecnicamente. Então, a minha recomendação para você esteja fortemente embasada tecnicamente para você conseguir garantir os resultados e entenda de pessoas para conseguir fazer com que seja um processo construtivo, colaborativo, com a participação de todos. Porque não adianta tentar rapelar a agilidade. A gente já sabe o que acontece, né? Eu queria acrescentar, para quem é menos cabeçudo, essa é a recomendação é bem cabeçuda, acho que tem a Fórmula da Eficácia do Ellison Vale. É um livro bem fluido, assim, ele é uma leitura bem simples e traz conceitos que são muito importantes. Assim, acho que traz esse embasamento que a Érica fala, assim. Então, se é para começar, eu diria que é um bom livro para partir dele, e aí ele traz várias coisas que de repente você pode ir buscando em outros livros e se aprofundando em outros temas. Ô, Thaís, falando de conteúdo, deixa eu só fazer a divulgação. A Thaís está aqui, a Thaís Alencar que escreveu aqui, foi quem fez tem um sitezinho marisaparoli.com, que é lá o hub de conteúdos. Então tem podcast, livro, palestra, tal. Não está numa maneira muito organizada, mas pelo menos, digamos, tem alguma curadoria. Tudo que tá ali eu já li, já consumi, achei que era bom, por isso que eu coloquei lá. Então, não tá numa jornada de por onde começar, que é até uma intenção, mas enfim, tá fácil de acessar lá. E a gente tem uma outra dúvida aqui da Mariana, ó. Mais uma Mariana. Vocês acham que existe restrição de idade para transição de carreira? Começar aos 40 faz sentido para nós, mulheres? E aí, quem que pega essa? Eu acho que eu sou mais experiente aqui, posso pegar. Não tem restrição de idade para nada, na verdade, nada na vida. Então não teria por que ter restrição de idade para transição de carreira. Eu, por exemplo, comecei em letras e aí depois caí na TI, aí me apaixonei pela agilidade e desde 3 de janeiro desse ano eu faço Dev Relations. Não trabalho mais diretamente com agilidade. E com 46 anos, agora 47, mudei de agilidade para Dev Relations. Então, assim, não tem limite. Limite a gente coloca na nossa cabeça, sabe? E não é para parecer um papo de coach. É só um papo de realmente a gente coloca limite, principalmente porque a gente tem muito etarismo, ainda mais quando a gente fala sobre mulheres. Então, mulher não pode falar idade, mulher não pode isso, não pode aquilo. A gente pode tudo e a gente pode mudar de carreira a hora que der na telha. Vai e muda. Simples assim. Acho que a única coisa que eu senti agora de dizer
é que você se prepare, assim. Guarde uma grana, estude dentro da medida do possível, vai devagarinho. Assim, se for possível pra você, dentro das suas limitações. Acho que é importante a gente também, principalmente nós mulheres, né? A gente falar cada vez mais de educação financeira e ter dinheiro, ter reserva de emergência, ter dinheiro reservado para as nossas metas. Então acho que isso é importante a gente se planejar, para que a gente possa cuidar da gente mesma. Eu não fiz uma transição de carreira, mas eu comecei uma carreira, eu não tinha carreira nenhuma. Eu fui pipocando de vários trabalhos para me manter pagando os boletos, assim, durante um bom tempo. E descobri minha carreira um pouco mais tarde do que a maioria, principalmente aqui em São Paulo, sabe? Que as pessoas já saem da faculdade empregadas, assim. Já arranjam um estágio no banco e de lá já vira analista, assim, vai indo. Pelo menos lá no Sul, pra mim, não foi essa a experiência que eu tive, né? Eu acho que a partir do momento que a gente acha alguma coisa que a gente se apaixona, é um caminho sem volta. Então tu começa a estudar sobre isso, conhecer pessoas que falam sobre isso, né? Começa a se conectar com os assuntos que a gente gosta. E também não vou dizer que é um caminho fácil, assim, eu concordo com a Lara. Tipo, acho que tem muito etarismo, sim. Eu já vi e vivenciei vários episódios disso em entrevistas, do tipo, nosso time é muito jovem, né? Essa pessoa não vai conseguir se adaptar, não vai entender nossas piadas, sabe? Umas coisas assim. E talvez uma dica, entre aspas, sei lá, se eu posso chamar de dica, é de procurar, às vezes, uma pessoa que possa fazer mentoria, que possa te mostrar empresas que se preocupam com esse tipo de coisa, porque não vão ser todas as portas que vão estar abertas o tempo todo. Principalmente pra quem tá recomeçando. Tem uma questão de, tipo, às vezes tu era sênior em alguma coisa, agora tu vai ter que começar de novo com uma outra senioridade. Tem uma série de coisas, então não é um trajeto possivelmente fácil. Eu espero que seja, mas possivelmente não é. Então contar com outras pessoas, conhecer as empresas que se preocupam com inclusão também de pessoas, né, em novas fases de carreira, com outras idades. Acho que é importante também, assim, dar uma pesquisada no mercado, fazer tudo isso que a Deia falou também, de se organizar, se programar e tal, mas vai estudando as possibilidades, vai se conectando com as pessoas, vai conhecendo quem trabalha na empresa tal, talvez que tu tenha interesse, procura uma pessoa de agilidade lá, fala, olha, conta a tua história. Isso sempre acontece comigo, pelo menos no LinkedIn, das pessoas virem falar, Mari, tô fazendo transição de carreira, tem vaga aí? Eu falo, às vezes tem, às vezes não tem, então, né, mas eu indico, mas eu sei que na outra empresa também tem e tal. Acho que a nossa comunidade é bem aberta, assim. Então procurar tanto uma pessoa de apoio, possivelmente uma mentoria. A Agile Girls tá aqui, né, fez um baita programão de mentoria também para fazer essa transição. E vai se apoiando também nas outras mulheres que tu pudessem encontrar no caminho para se preparar cada vez mais pro mercado. Porque, assim, é uma realidade, assim, não é fácil. Mas eu super acho que é possível, independente da idade. Eu acho, Mari, que você tocou no ponto que pra mim é o mais importante, assim. Eu vivo respondendo a pergunta porque produtor é mais ansioso, né? Como é que eu acelero a minha carreira? E aí, gente, tem uma coisa que eu digo que é independente da sua idade, né? É que muita coisa não é só na teoria que você adquire. É você vivenciar ali a prática do dia a dia, é você apanhar. Assim, a teoria na prática é outra, todo mundo sabe que a gente vai ler coisa pra caramba e aí você vai ter que adequar e você vai ter que fazer o melhor que é possível dado o seu contexto e você vai ter que fazer concessões e você vai ter que entender onde você deve fazer concessões, onde você não deve. E tudo isso é assim, você tem que ter muita certeza de que você quer eventualmente reaprender e foi o que você falou, você vai deixar de ser sênior eventualmente em alguma coisa, você vai passar a ser júnior em outra. E muitas vezes, às vezes eu até tava conversando com uma pessoa que queria mudar de carreira e o problema pra ela era, eu não posso abrir mão do pay cut que eventualmente acontece por isso. Então não tem aquela restrição de tipo, tu não pode por causa da sua idade. Só preconceito que a gente sabe que socialmente existe. Mas demanda uma estrutura na sua vida para poder abarcar que você vai estar reiniciando uma jornada. Erika, eu não consigo aproveitar nada do que eu sei. Se você tá indo de uma coisa já correlacionada, facilita. Mas se você tá vindo de uma outra área completamente diferente, aí é um pouco mais difícil. Porque quem vai entrar em tecnologia, a primeira curva que a gente tem que enfrentar, e eu tive sorte, porque eu sou ex-desenvolvedora, é você conseguir falar tecniquez, gente. É o primeiro... Até agilista, eu já vi muitas vezes a gente em roda de conversa discutindo como é que vocês conseguem entender o tecniquez, né? É a primeira coisa que a gente tem que se virar. Então, não sei, se você tá falando num contexto disso, eu acho que é o que é mais tradicional. A gente sabe que tem muita empresa ali usando isso de outras formas, expandindo. Mas vamos ser realistas, né? O que é mais comum é você estar ali inserido num contexto de um squad falando de tecnologia mesmo. Então, não sei, eu acho que é factível, é possível, só que você tem que ponderar bem se é isso que tu quer pra sua vida. Eu fiquei
pensando aqui, o que vocês estavam falando, nos desafios que a gente tem como agente de mudança. Que, querendo ou não, eu acho que a agilidade ela é muito um meio para que a gente faça as mudanças e consiga entregar mais valor, ciclos curtos e tal. E eu fiquei pensando nesses desafios e são tantos desafios diferentes e queria que vocês contassem pra gente, assim, um desafio que você tenha vivido, que tenha sido muito diferente, como que você superou isso com agilidade. E até qual é o conselho que vocês dariam também para quem está enfrentando qualquer tipo de resistência ou problema para implantar ou para trabalhar com agilidade, começar com práticas ágeis? Eu posso contar o início da minha trajetória lá no banco, né? Que eram outros tempos de banco e do assunto mesmo de agilidade aqui no Brasil, né? Já tinha algumas pessoas que eram mais envolvidas com esse assunto, mas não era nem próximo do que é hoje, de falar de ágil, de algum aspecto as pessoas terem conexão. Era uma coisa relativamente nova, ainda mais num ambiente sólido como um grande banco, de resultado sólido, de estrutura sólida, né? E ali, no ponto em que a gente começou a fazer os experimentos na época, da minha perspectiva, até que eu liderava uma área de tecnologia, eu particularmente... Então, Mari falando, eu estava no momento em que não dava mais aquela dinâmica para mim. Eu estava muito incomodada com a dinâmica de trabalho. Eu trabalhava num contexto em que a gente era era uma área de risco. Então, nós éramos demandados internamente por N áreas do banco. E aquela dinâmica, para mim, estava muito desgastante. Então, quando o Sandro assumiu a área, eu falei pra ele, olha, eu acho que não dá mais pra mim, porque eu já tava percebendo o quanto o meu incômodo estava gerando incômodo na equipe também, né, que você vai reverberando aquilo. E ele falou, não, vamos testar fazer isso aqui e tal. E na época eu me empolguei lendo, né, e pensando que podia ter um caminho diferente. E acho que a principal mensagem é ter a consciência de quem é você naquele momento da sua vida, da sua carreira, querendo fazer algo diferente, né? Quais são os seus limites, qual é a tua tolerância, qual é a tua exposição a risco, né? O que é aquele momento de fazer diferente para você. E o segundo foi, faça com que der. Então ali eu era gestora das equipes. O que a gente fez? Eu chamei a galera lá, juntei a galera toda no andar, roubei um quadro branco lá, fiquei rodando o quadro no andar inteiro, risquei o quadro em 3 e falei, ó, tem 3 grandes temas na nossa área, pá, quem quer trabalhar com o quê? A galera não entendeu nada, porque a gente era meio projetizado, né, aquela dinâmica mais tradicional. Não, fala aí, quem quer... Aí a gente ficou umas 2 horas discutindo e a galera foi se colocando nos quadros, aí saiu ali uma divisão de capacity, mais ou menos. Falei, beleza, o que tá por trás disso aqui é uma ideia assim, nós vamos estudar essas coisas aqui, eu vou ser PO, tô estudando pra tentar ser isso aqui, como gestora, ou seja, disfuncional, né, não se faz isso, mas na época que tinha, quem quer estudar um tal de Scrum Master, quem quer entender do que é, fazer métrica e tal, eu, beleza, nós vamos fazer um grupinho de estudo, o Sandro vai ajudar aqui, porque tinha gente lá, outras pessoas que também estavam envolvidas, assim, é o que tem. Então vamos tentar fazer. Aí vamos chamar um tal de backlog, vamos chamar diferente, tira isso aqui, organiza esse negócio, vamos usar uma ferramenta free, porque não tinha, cheia de restrição, tá bom. Depois vamos começar a testar os gráficos, né? O burn down, burn up, vamos olhar umas métricas aqui de evasão, pra gente poder planejar o trabalho. Vamos tentar comunicar dessa forma pro banco, ver quem é que entende essa nova língua, quem não entende. Então, você percebendo o ambiente, você pode ser capaz de achar caminhos para tentar mover aquele ambiente para um estado futuro melhor. Isso não significa você pegar um playbook e conseguir fazer ele de ponta a ponta. Não significa falar, não, a gente vai começar super legal. Que ótimo se você estiver nesse lugar, mas geralmente não é o que a gente encontra. Então, compartilha essa história para incentivar as pessoas a não se sentirem bloqueadas quando elas olham para o lado e falam, nossa, aqui não tem como ser ágil na essência. Tá, eu também tinha essa sensação na época. Putz, aqui tá tudo muito difícil versus isso que eu tô lendo. Tá bom, mas como é que eu chego lá? E depois no PAG também, eu ouvi críticas na época falando, nossa, vocês estão aqui querendo potencializar PO, já nem se usa mais PO. Beleza, em algum lugar pode ser que não use. Mas aqui, para sair do estado A e chegar no estado B, a gente acha que tem que evoluir este papel, dado isso e aquilo. Então, assim, o estado da arte é bom, né? O que a gente lê a respeito das coisas é bom, mas é importante a gente aterrissar e criar um caminho para chegar lá. E que não vai ser um caminho perfeito, mas se ele for evolutivo, já vale a pena. Sabe o que eu também queria ouvir falar? Queria que a Guá falasse um pouquinho também. Você falar dos seus desafios, algum desafio que você tenha superado. Conta pra gente. Desafio profissional? De carreira? O que você sentir de falar que você
usou agilidade pra superar isso? Como que foi? Eu acho que encontrar meu propósito. Eu acreditava que eu sabia qual que era o meu propósito. Só que eu era, de certa maneira, ali, tinha aquele pequeno incômodo no fundo do coração, sabe? Quando você termina um dia, e todo dia que você termina, você não sente que tá a sua missão completa, por mais que tuas tarefas sejam entregues, você sente aquela infelicidade bem pequenininha ali no fundo, como se faltasse alguma coisa. Eu senti isso a primeira vez que eu levei o conteúdo de agilidade para um evento. Em 2018, eu nunca tinha palestrado na vida e fui levar algo que eu acreditava demais, já casando um pouquinho com o que a Mari colocou aqui. Às vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer dentro do nosso trabalho. Só que eu sentia que eu tinha uma missão com aquilo e eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. Não podia deixar morrer. E aí eu levei aquele pensamento para minha palestra, minha primeira palestra. Eu falei, vai ser aqui que eu vou falar para essas pessoas o que eu penso, eu acho e o que eu acredito que possa ajudar a resolver problemas delas, né? E quando eu tive feedbacks a partir daquela palestra e pessoas que implementaram aquilo e vieram me dizer que funcionou, que tá trabalhando melhor, ou que essa pessoa se inspirou em mim para seguir uma outra carreira e palestrar, aqueceu meu coração. Aí eu falei, é isso. Sabe? É isso que eu tenho que fazer. Foi quando eu comecei a me frustrar menos com as coisas que eu consegui ou não fazer dentro da minha realidade ali, e comecei a ser muito mais feliz quando eu inspirava pessoas a levar a mudança, porque eu via que às vezes a Guá sozinha não conseguia implementar, né? Não depende da Guá ali, mas às vezes eu levava minha ideia, não deixava minha ideia morrer, eu levava minha ideia para pessoas que conseguiam implementar na realidade delas e fazer funcionar. Então era como se parte de mim tivesse ali, e isso me fazia muito feliz e me faz muito feliz, e por isso que até hoje eu tô na comunidade e tentando compartilhar as coisas que eu aprendo, as coisas que eu pratico e vejo que dá certo e o que não dá, e as coisas que eu não consegui praticar é como se eu colocasse num pacotinho de presente e falasse, ó, tenta aqui, eu não consegui tentar, tenta você, vê se vai funcionar, sabe? Então a agilidade me proporcionou isso. Sabe o que eu queria dizer também? Foi uma coisa com esse lance de desafio que veio mais recente assim na minha vida, e acho que juntando um pouco com o que a Erika trouxe e o que a Mari Azapa falou, é o seguinte, a gente fala muito sobre métricas, né? Você tem que estar embasado pra você fazer esse mapeamento, tipo, do lugar que você tá pro lugar que você quer ir. E você precisa fazer isso constantemente, alinhar isso com seus stakeholders. Isso daí vai diminuir muito o seu estresse. Tipo, muito. Vai assim, é muito mais rápido. É muito mais rápido quando a pessoa que você tá entregando, que você precisa entregar, ela tá sabendo qual que é o seu caminho, qual que é o seu racional, como é que você vai chegar lá, qual que é o resultado que você tem agora, pra onde você tá caminhando. Quanto mais rápido, ou mais fácil isso, você faz isso no seu dia a dia, menos você enfrenta de resistência. Às vezes você vai enfrentar ali, às vezes você vai, enfim, colocar uma ideia nova, a pessoa um pouquinho resistente, aí você pode, beleza, então vamos ver as métricas, esse aqui é o caminho que eu tô propondo pra você, a gente vai testar isso aqui em 2 semanas, se isso aqui não der certo, esse aqui é o que eu vou fazer. Então fale, alinhamento de stakeholder, a pessoa que tá recebendo o seu trabalho, ela é a pessoa que você mais tem que falar, tipo, ela precisa estar comprada com o que você tá fazendo, porque senão você vai ficar enfrentando dificuldades necessárias. Sabe aquelas dificuldades necessárias que, tipo, uma galera que atrasa a sua vida, você fala, mãe, não quero, sai da minha frente, sai. Aí, essa pessoa aí, ela precisa estar comprada com você, pra ela poder comprar as outras amiguinhas dela ali, e vai. Então, essa coisa, ela diminui muito o estresse da sua vida. Alinhamento stakeholder, mapeia seus caminhos, leve dados, se embase e faz. Eu acho que no final do dia, né, a gente faz um monte de coisa, a gente cuida de throughput, das métricas, do capacity, vazão, ético, um monte de coisa, e fala techniquez, e tem que aprender, né, Erika, um monte de coisa. Mas eu acho que no final do dia, pelo menos do meu dia, é sobre as pessoas, é sobre os times. Para mim, a agilidade, eu acho que o maior desafio e a maior glória é eu saber que no final do dia, mais do que o dado, mais do que eu preciso ter um espaço na minha agenda para ouvir as pessoas, para conversar com o menino, com o QA que está com uma dúvida. Às vezes eu nem sei o assunto,
mas eu acho que a agilidade, diferente do que eu trabalhei antes, nos modelos mais tradicionais, ela tem uma proximidade muito grande, né? A gente fica ali no time, assim, às vezes eu falo, seus meninos, né? Gente, é meus meninos. Sofá, minha família. Mas eu acho que no final do dia é muito sobre essas pessoas. E como que a agilidade me levou para um próximo passo, de falar, gente, esse jeito de trabalhar aqui, eu conheço o José, eu conheço o fulano aqui, eu tô mais próxima dele, e para mim o grande desafio é que a agilidade não perca isso. A gente falou aqui, né, tá tudo mudando tanto agora, né, tem um monte de gente que gosta de abraçar a árvore, fazer um monte de coisa, mas eu acho que no final do dia é assim, quanto tempo aqui do meu dia eu tenho na minha agenda que eu tô conversando, que eu tô escutando as pessoas, e eu acho que de tudo que eu trabalhei na vida, eu acho que só a agilidade que me proporciona isso no dia a dia, essa proximidade. E agora eu vou chamar Cartô, pra responder essa daqui, ó, da Beatriz. Como participar mais ativamente das comunidades sendo iniciante? Caramba, indo. Não, assim, é muito simplista. Acho que primeiro e mais importante é entender que todo mundo que tá ali consegue aprender a ensinar. Acho que é a partir desse princípio. Eu tô interpretando através dessa pergunta, né, que eu sendo iniciante, o que eu tenho para oferecer para essa comunidade? Tudo. As suas dúvidas, o que você já viveu, o que você já aprendeu, o que você já errou, curiosidade. Acho que tem várias coisas que a gente pode oferecer para a comunidade sendo iniciante. Dá pra gente estar nas comunidades como participante. Então, neste exato momento, você está aqui participando de uma comunidade, então já é uma coisa que você está fazendo. E para Link-Offs tem vários que são eventos que são mais colaborativos, né? Então, a Agile Beer, que também é um evento que tem a palestra e que ele tem uma interação depois. Se você quer ser voluntária, às vezes num evento, também pode ir para isso, se você está querendo pôr a mão na massa mesmo e tá ali mais ativamente contribuindo para uma comunidade. Mas eu acho que é muito da tua escolha, assim, entender que você sendo iniciante ou não sendo, indifere. A tua contribuição ali para aquele lugar vai ser igualmente boa. Ótimo. Mas eu acho que é sempre importante a gente colocar que, galera, pessoas iniciantes, façam a lição de casa, né? Aproveitem esse momento, eventualmente, quando você tá com um grupo que tem muito a contribuir com você, com experiência, para não fazer aquelas perguntas que tu dá um Google e vem a resposta, né? Faz a lição de casa para tirar o máximo proveito daquela interação. Leva eventualmente seus problemas. Os seus problemas vão ser sempre diferentes, vão ser sempre únicos, vão ser sempre assim, e aí você vai começar a perceber quais são as perguntas que te fazem, qual é o contexto que está inserido. Eu acho que assim, faz a lição de casa e aproveita o momento com as pessoas para maximizar a coisa única que só as pessoas podem trazer para você. Então eu acho que para mim essa é a diferença. Quando você tá ali com alguém que tem muito mais experiência que você, como é que você maximiza aquilo? Não tenha medo de fazer perguntas que pareçam burras também. Eu acho que tem o lance da lição de casa, assim, você não precisa chegar na comunidade e perguntar o que é Scrum. Eu acho que isso o Google vai saber te responder. Mas também não tenha medo de fazer perguntas que pareçam óbvias, porque a gente tá ali pra isso também. Se você não tá querendo fazer, tá com medo de fazer uma pergunta que é muito óbvia, ou tá com medo de se expor ali dentro da comunidade, vai atrás de uma pessoa em específico. O LinkedIn de todo mundo tá super aberto aqui, assim, você pode adicionar as pessoas, pode mandar mensagem. Eu tenho certeza que não só as mulheres que estão aqui, como várias outras vão ficar muito felizes em marcar uma conversa, um horário, te direcionar. Então acho que tem vários jeitos, assim, de começar a ser ativo na comunidade. E se você tá com vergonha de ir sozinho, leva alguém, bobo. Esses lugares sempre tem coisa de comer, é ótimo. Leva alguém com você, chama sua mãe, seu irmão, sua amiga. Só fala assim, tem um negócio aqui, vamos comigo? Sabe quando você é criança? A gente é adulto ainda, mas a gente replica. Vai ter janta, às vezes você é um pouco mais introvertido. Aí fala com a pessoa da organização. Vai, às vezes, lá na organização, você não quer, né, a pessoa muito da amizade ali, que desenrola rápido. Vai nos organizadores, o organizador tá lá pra isso. Eu sou organizador, eu sei dessas coisas. A gente tá lá pra falar assim, oi, tudo bom? Seja bem-vindo à comunidade. Vou aqui te apresentar uma mesa. A pessoa te faz a introdução. Então, fique calmo, as pessoas te acolhem, né? Leva alguém, come, né, e respira, chama a organização e bora.
Não, falou de lanche, agora até eu vou. Não, certeza que eu comprei aqui metade do pessoal que vai colar todos os eventos agora. Todo mundo agora tem, também, tem né? lanche. Geralmente tem uma cervejinha também, né? No beer tem cervejinha, hein, gente? E eu queria também contribuir aqui com uma dica que, se você já propôs porque até me procuraram hoje pra falar isso, falaram, agora eu só vou como participante, eu não proponho mais, porque eu propus uma vez, não foi aceita, quer dizer que minha proposta é ruim. Nada a ver, né? Então, já tive proposta que eu coloquei na trilha em 2, 3 edições e foi passar na 4ª, porque depende muito do storytelling que os organizadores querem contar naquela edição, depende de diversidade, né? Então, às vezes, eles buscam diversidades em todos os sentidos, em todos os aspectos, e aí naquele momento tua proposta era maravilhosa, mas não calhou, porque também a gente tem que dar espaço ali pra diversidade. Pode ser que simplesmente o tema não casou muito bem, ou não estava tão bem escrito, e você pode pedir pra alguém, revisa aqui, vê se tá legal, vê se o que eu queria dizer, eu consegui dizer aqui no texto, né? Então não desiste, continua 1, 2, 3, uma hora vai. E sempre também pensa que problema que você vai ajudar a resolver com aquela tua palestra, com aquela tua talk lá. Então, poxa, eu vou ajudar a resolver isso aqui. E aí, na mensagem privada, você disserta um pouco ali, né? Não é um conteúdo fluff que eu vou lá colocar e pronto. Não. Se não é um case prático, é um case mais teórico, é legal saber que tipo de problema que você vai ajudar. E não tenha vergonha de interagir com os palestrantes que estão ali. E aí eu falo por mim, porque quando eu via as pessoas palestrarem, eu falava, nossa, que popstar, né? Eu não vou lá chegar nela e falar que eu gostei da palestra dessa pessoa. Eu não vou levar meu problema pra ela me ajudar a resolver. Mas a gente adora quando a gente tá falando lá, depois viver no outro lado, a gente adora quando alguém chega e fala assim, cara, eu não faço ideia porque eu quero estudar melhor agora teu caso junto, pra gente tentar resolver junto. E aí você acaba entrando no circuito de forma naturalmente. É muito bacana. Então também fica essas dicas aí. A verdade é que essa comunidade adora chegar alguém falando, não faço ideia, quero entender um pouco mais do que tá acontecendo aqui. Não tem um que não fica feliz de falar. Nós somos especialistas em resolver problema, não é mesmo? Então chega com o problema aí que a gente gosta tanto quanto a comida. Em um mundo que está se alimentando de polêmicas e polarização, o que precisamos fazer para melhorar e manter a riqueza da diversidade e pluralidade da nossa comunidade? E aí, quem que vai pegar a bomba aí? Eu queria trazer uma experiência pessoal, né? Porque eu sempre escuto as pessoas falarem, precisa de diversidade. E parece que por conta de uma cota ali. E não, gente. A nossa vida inteira a gente cria estereótipos, né? E mesmo a gente não querendo, né, mesmo não sendo consciente, por volta dos 5, 7 anos de idade que a gente cria nossos primeiros estereótipos, direcionam de maneira inconsciente as nossas escolhas no futuro. Então, inconscientemente, às vezes quando eu preciso escolher ali, tô entre 2 palestrantes, a Guá, que é negra, e uma outra que é branca. Às vezes, inconscientemente, a pessoa acaba escolhendo uma pessoa branca, por exemplo, só pelo fato dela ser branca e ela nem sabe disso. E ela acha que não tem nada a ver, porque é inconsciente. Se ela soubesse, deixava de ser inconsciente. Era consciente. E quando a gente força ali e fala, não, essa trilha aqui só tem gente branca, vamos trazer uma pessoa negra. Essa trilha só tem homem, vamos trazer uma mulher. Quando você força, pelo menos uma vaga tem que ser assim, você acaba quebrando ali estereótipos, né? É a mesma coisa. A gente fala os palestrantes, os coordenadores. Eu gosto de falar as pessoas coordenadoras, as pessoas palestrantes, porque quando você fala os, de novo você masculiniza e logo você traz a imagem de um homem ali no palco, e não é o que a gente quer, né? E quer ter diversidade. Então, essas coisas que as pessoas falam, é frescura, não é. A gente tá quebrando padrões que foram criados lá na infância que a gente nem sabe. Eu queria falar desse ponto também. Eu acho que isso sempre tem, né? Aquele estigma, né? O salvador da pátria
da empresa que vai ficar com a pauta de diversidade, e aí tem que ser, ó, a gente vê via de regra, uma mulher negra, é alguém do grupo LGBT, e na verdade isso é uma pauta de todas nós aqui, de quem está assistindo essa palestra. Tem muita pesquisa, muito material. A Guai falou aí brilhantemente, porque eu sei que ela também estuda neurociência, e isso é do inconsciente, assim, se a gente olhar no nosso time, das reuniões que a gente participa, se a gente olhar nesse grupo aqui, né, a gente tem que ser promotor, né, e a gente fala muito assim, não, mas o fulano não tá capacitado, tem um outro. Gente, não tem outra maneira, a gente tem que trazer, a gente tem que buscar, e a gente tem que se comprometer a capacitar. Porque existe um buraco tão grande, é impossível a gente falar em meritocracia. A gente não, na sociedade, nós não está todo mundo no mesmo nível. Tem uma reparação histórica que dificilmente ela será feita. Então, se a gente, cada um de nós, não for o promotor disso, esperar alguma outra pessoa fazer, ou se a gente quiser o candidato perfeito, não vai ser diverso nunca. Então, assim, é um compromisso nosso. Quanto a gente está comprometido com essa pauta, e ela é de todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo, é só assim. Eu acho interessante que às vezes as pessoas já vieram falar pra mim até, nossa, mas isso é muito forçado, né? Você tá fazendo questão que seja uma mulher, ou que seja uma pessoa negra, ou que seja uma pessoa LGBTQIA+, ou uma pessoa com deficiência. Sim, eu estou, porque a gente não está acostumado com isso, a gente só olha para o viés inconsciente, eu só contrato quem é parecido comigo, e enquanto isso não for o normal, isso não for o usual que a gente faz sem parar para pensar, tem que forçar sim. Tem que ficar forçando e tem que fazer de caso pensado e escolher muito bem. E já teve caso em que eu escolhi uma pessoa que, tecnicamente, ela era um pouco menos do que uma outra, mas que ela tinha o soft skill necessário, e eu sabia que ela ia se esforçar para fazer o técnico. O hard skill todo mundo aprende, né? Você faz um curso e aprende. Pronto. Soft skill não. Então, assim, às vezes é isso que difere, não é só um currículo cheio de formações e certificações e diplomas. Então, olhando desse jeito, propositalmente, que a gente vai fazer as coisas mudarem, né? Não é esperando que aconteça. Um dia todo mundo vai acordar com consciência de que a gente tem que fazer as coisas diferentes. Não, a gente que tem a consciência tem que começar por nós. Tem um dado da McKinsey que eu acho super interessante, que hoje diversidade racial, 56% da população brasileira é negra ou se identifica como negra, e só 6% dessa população ocupa cargos de liderança. E não tô falando de mulheres. Então você imagina esse grupo aqui de mulheres, o quão longe a gente tá disso, e quantas vagas teriam que ser abertas especificamente para mulheres negras, LGBTQIA+. Então, assim, se não for dessa maneira forçada, a gente não chega lá. Ideias recentes que rolaram por aí colocar isso como critério de promoção. Então, tipo assim, você é uma pessoa que estuda sobre diversidade, você tá ali fazendo alguma coisa pra mudar aquilo, porque enquanto a pessoa também não se movimentar, tipo, porque aí fica uma zona de pessoas muito privilegiadas que não se movimentam pra nada, e só grupos minorizados que vão pra esse lugar, e aí a pessoa sempre continua na mesma, ela continua evoluindo, e você não cria essas oportunidades, mas é quando você passa a bloquear, né, tipo, e aí, você tá estudando? Você tá se movimentando? O que você tá fazendo na sua vida? Quando você começa a cobrar isso, quando você começa a colocar isso nas suas estruturas mesmo, das suas pessoas gestoras, e cobra isso em reuniões individuais, que cobra isso na sua avaliação de performance que seja, isso tende a funcionar um pouquinho melhor também, você dá uma forçadinha ali. Porque também vale falar que inclusão e diversidade andam junto. Tem gente que acha que é a mesma coisa, e não é. Então você pode trazer lá, preencher suas cotas dentro da empresa, forçar, trazer a diversidade, e na hora de ter avaliações meritocráticas, você avalia por afinidade. Inconscientemente também, você breca a carreira daquela pessoa ali, e ela não avança justamente, e você fala, não, tô sendo diverso,
diverso, olha a minha equipe, tá tudo... E não, né? Na hora de reconhecer, você sempre tá reconhecendo as mesmas pessoas e nem percebe. A mesma coisa com a parte de fazer com que o ambiente seja acessível, né? Então eu conheço gente que entrou numa empresa e era tanta piadinha de mau gosto ali que ela não foi incluída. A empresa estava diversa, mas ela se sentia mega mal naquele cenário, ela acabou saindo, né? Então a gente tem que se atentar também ao cuidado de, ok, tá diverso, mas tô conseguindo incluir a pessoa, tá sendo acessível, né? Porque às vezes também é um conteúdo que não é acessível. Outro exemplo, tinha pessoas que trabalhavam comigo que tinha problema com identificação de cores, e aí eram feitas apresentações baseadas todas em cores, e a pessoa não entendia e ficava sem graça de falar, cara, não tô entendendo, porque quando você fala o que tá verde, pra mim é a mesma coisa. Então essas pequenas coisas fazem total diferença quando a gente fala de diversidade, senão a gente também continua não tendo um ambiente diverso. Eu concordo também sobre essas coisas que a gente precisa forçar mesmo, assim, né? Até falei hoje com a Thaís, tudo lá na empresa que eu tô trabalhando atualmente, que eu tô super recentemente, a gente tá montando o time lá, e eu tô com 2 vagas, eu tenho 3 vagas, 2 delas são afirmativas. E é isso, é uma pra pessoas pretas e uma pra pessoas LGBTQIAP+. E vai demorar o tempo que tiver que demorar pra gente trazer as pessoas dentro desse recorte, porque faz parte de diversidade. A empresa não se posiciona como uma empresa que abraça a diversidade, né, que fala de inclusão, então também vai ter que esperar a gente trazer essas pessoas pra cá, né, e tipo, ou então trazer as pessoas, capacitar essas pessoas. Não é todo mundo que, né, que eventualmente vai estar pronto, ou que já vai estar mais capacitado, ou mais, com mais experiência, mas é uma questão, tipo assim, pra mim isso eu não abro mão, e a empresa, como apoiadora desse assunto pra fora, também é uma apoiadora desse assunto pra dentro. Inclusive com a minha decisão, por exemplo, de abrir essas vagas afirmativas. Então são nessas pequenas coisas a gente vai explicando pras pessoas. E porque o que eu acho que é, às vezes, a grande... Não é a grande, né? Mas um dos dificultadores que é essa pressa, né? O mercado de TI tá aquecido, tem 1 trilhão de vagas, tipo, tem que trazer todo mundo logo, não dá pra esperar pela diversidade. Dá, sim. Vai ter que esperar. Porque ou a gente faz essas coisas, ou as coisas vão continuar como elas estão pra sempre, né? Então não vou fazer jabá aqui, mas quem quiser saber mais sobre elas, entra lá no meu LinkedIn. Começa com eu. Mas, Vamos lá. Esse comentário que apareceu aqui das vagas no LinkedIn, na verdade o LinkedIn ele suspendeu, né? Eu não sei desde quando podia, mas existia a publicação de vagas afirmativas. Em determinado momento o LinkedIn derrubou todas as vagas, né? Com a argumentação de que elas geravam diferenciação e que nas políticas do LinkedIn era proibido gerar diferenciação, colocando por terra todas as questões sociais históricas que o nosso país tem, e vamos lá, não somos os únicos do mundo, né? Não é exclusividade nossa ter questões sociais para resolver aqui, né? E aí gerou-se uma polêmica, aliás, mais uma vez a força da mídia, né? Dos voicers, do LinkedIn e das pessoas que se manifestaram, e o LinkedIn voltou atrás e passou a permitir novamente a publicação de vagas afirmativas. O que sinceramente chega a ser ridículo, né? Assim, a postura do derrubar, né? Porque, de novo, não é o Brasil é assim e a gente não percebeu. Não, o mundo é assim. Em que momento alguém lê um texto de uma política e aplica ela de maneira literal a um contexto de uma proporção que o LinkedIn já tem, né, de oportunidades e conexões e vagas? Assim, é descabido, né, sinceramente. Não, e até porque não tem nada a ver com diferenciação, né? Tem a ver com igualdade de oportunidade. Então, não significa diferenciação. Quando você está fazendo isso, você está igualando a oportunidade das pessoas. Enfim, as pessoas interpretam como elas querem também, né? Mas, Carol, é exatamente isso que eu tava pensando, que a gente tá falando aqui de forçar, mas pra gente dizer forçar alguma coisa, ou fazer a distinção, a gente tá partindo de uma falsa premissa que as pessoas enfiaram no meio do rolê, de que as coisas eram absolutamente idôneas e isentas para começo de conversa. Isso não é verdade, gente. Isso simplesmente não é verdade. Então, assim, eu não tô forçando nada. Na realidade, eu tô nivelando o jogo. É ao contrário. Do jeito que tava antes é que tava forçado. Do jeito que tava antes é que tava injusto. O que eu tô fazendo agora é nivelando o terreno. Porque do jeito que a gente tá falando, a gente tá comprando na groselha de que tem mérito, de que antes era justo e agora não é mais, de que a gente tá fazendo uma coisa que é super atípica. Eu vivo falando pras pessoas, queridos, eles vivem se indicando, e aí vocês me perdoem, os homens héteros cis brancos, mas assim, eles vivem se indicando há anos pra
várias vagas. E aí quando tu recebe uma indicação ou quando tu é selecionado porque eventualmente tu é mulher ou tu é negra, fala assim, ai, mas tá me contratando só por isso. Eita, o outro tava sendo contratado só porque conhecia fulano? Entendeu? Eu acho assim... Às vezes, apesar sem qualificação. Exatamente! Então, assim, vamos, né, também não comprar uma premissa falsa que está sendo estabelecida para construir toda essa argumentação em cima, assumindo que ela seja verdadeira, falando que a gente está forçando alguma coisa. A gente não tá. A gente só tá pegando uma estrutura profundamente desigual sobre a qual as coisas estão estabelecidas e a gente tá tentando normalizar elas, porque do jeito que tá, claramente não faz nenhum sentido. Odeia, posso só fazer um complemento rapidinho? Pode. Até da pergunta do Panda mesmo sobre comunidade, assim, eu tava refletindo aqui quando eu li a pergunta. A comunidade, pelo menos de agilidade, eu vejo que ela mudou muito e ela expandiu muito, principalmente depois da pandemia. Foi um boom, assim, que a gente teve, né? Porque a gente começou a diversificar, inclusive, a forma como a gente trabalha e faz comunidade. Então, acho que também, pelo menos eu, quando comecei, eu via os eventos, as conferências em que eu ia. Então, eu fui no Agile Brasil como voluntária, depois eu fui no Scrum Gathering, aí tinha o TDC... Mas depois de uns anos, por exemplo, surgiu o agilidade.org, que foi o primeiro que eu conheci, que era no Slack. E aí, depois da pandemia, eventos online, podcasts bombando, né? E aí eu acho que muita coisa trouxe acho que trouxe a facilidade de a gente falar sobre todos esses temas e a gente conseguir estar onde a gente quer estar, mais do só onde a gente pode. Porque não necessariamente também esses eventos, eles são fáceis para todo mundo. Por exemplo, não é todo mundo pode ir até Porto Alegre, eventualmente, pagar uma conferência do próprio bolso e tudo mais. Então, tem as suas restrições. Eu acho que um movimento muito importante, a Agile Girls é um exemplo disso, que hoje qualquer um consegue começar um movimento, se quiser. E a gente conseguir trazer essas pautas também para essas conferências, acho que isso é importante, e a gente também valorizar e dar palco e dar a nossa presença, né, o nosso buy-in para essas comunidades também que estão se posicionando, né, que estão fazendo trabalho diferente, para as conferências que se importam com esse tipo de assunto. Quando tu vai lá olhar a grade e ver que tem assuntos diversos de pessoas diversas, né, com coisas diferentes acontecendo, ao invés de a gente ir sempre nas mesmas, nas mais tradicionais, coisas do tipo. Mas eu vejo que uma coisa boa da pandemia é que a gente teve que se mexer, né? E a gente teve que se flexibilizar. E eu vejo que esse movimento a gente tem várias formas agora de compartilhar conhecimento, eles tendem a ajudar muito nessa questão de diversidade e de inclusão. E acho que todo mundo pode começar um movimento. Thaís começou a Agile Girls aqui, não sei de onde, Thaís, mas não sei se foi tipo assim, né? Todo mundo já conhecia a Thaís e meu Deus do céu. Foi a Cindy que topou a ideia maluca aí, ó. Então. Eu sei que não é todo mundo que quer ou que pode, né? Todo mundo tem o seu momento de vida. Mas acho que é isso, assim. Às vezes é um grupo de pessoas que começa a falar sobre isso. Quando vê, grava. Nosso podcast foi assim. E a ideia, né? E a Carol aqui, a gente começou nós três gravando uma conversa. De repente, quando a Deia falou, botei no Spotify. E aí virou um podcast. Foi assim a nossa história. E então, às vezes, também se tu não tá achando aquilo que tu quer, né? Tipo, seja de conteúdo ou de pessoas ou coisas do tipo, eventualmente tu pode começar um movimento também, por que não, né? Muito bom, gente. Tá, o pessoal tá aqui pedindo pra você contar um pouquinho de como surgiu a ideia do Agile Girls. Foi muito no sentido de... Tava na pandemia e começar a questionar cadê as mulheres nos eventos? São sempre os mesmos homens, né? E acho que a Cindy provocou lá o Love the Problem também lá atrás, o Lula ouviu, e aí ele sempre tentou lá, né, puxar um homem e uma mulher em cada episódio. Então foi mais nesse sentido, e tem tanta mulher incrível, né? Então acho que é isso, assim, ainda tem muitas pra passarem por ali. Então é um portfólio de mulheres sensacionais, então por que não ouvir essas mulheres, né? Acho que foi mais nesse sentido mesmo, de curiosidade de ouvir histórias. Gente, deu na sua hora. Obrigada pelas contribuições, pelas provocações. A maioria de vocês eu conheço só online, a maioria eu não conheço pessoalmente. E essa live só me fez sentir mais próxima de vocês. Eu já sinto carinho por vocês. Eu queria agradecer pela participação. Então, recados finais, por favor, deixa seus contatos, mandem beijo pra mãe, pra Xuxa, pra Sasha. Vou começar aqui, na minha ordem tá a Thaís, hein?
nessa lista aqui. Eita, primeiro agradecer, vai ficar registrado aí na história, gente, dos podcasts, do Meetup da Agile Alliance Brasil. Acho que é o primeiro de muitos aí que a gente pode puxar. Cadê a mulherada, né? Então vamos questionar, vamos fazer provocação. Acho que é super saudável, Érica. A gente precisa falar sobre isso e acho que a cada ano a gente vem falando mais. Posso dizer pelo Agile Brasil que a gente tem se esforçado muito. Temos o que melhorar, com certeza. Então, queria agradecer a todas e convidar. Não tá em comunidade? Comece a participar, seja voluntário, pergunte, manda mensagem, então se conecte com a gente. Obrigada. Muito bom. Zapa. Bom, queria agradecer o convite, estar com vocês aqui, super legal. Saudades, né, da gente se encontrar mais presencialmente, ainda bem que aos pouquinhos a gente vem voltando aí, então algumas eu já consegui ver recentemente. E reforço a voz da Thaís. Quem quer começar, se envolva nas comunidades, participe, seja para comer, tomar uma cervejinha, ouvir um negócio, mas é uma troca super legal que dá para fazer remotamente, às vezes presencialmente, dependendo do lugar onde você tá. Então se envolva porque vale muito a pena. E acho que a gente tem que criar espaço pra gente mesmo e é isso aí. Não dá pra navegar como é que a gente vai na correnteza natural das coisas, né? Porque a gente sabe o que vai dar do outro lado, né? Os mesmos padrões, os mesmos destaques e as mesmas vozes. Então vamos gerar espaços para nós mesmas e para pessoas que a gente acha que são subrepresentadas na nossa sociedade. É super importante. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu sou a outra Mari, não, tô brincando. Eu tô lá também. Fica aqui meu convite também para vocês conhecerem o trabalho que eu faço agora com a ideia do podcast Vamos Fazer Diferente. A gente não fala necessariamente de agilidade, a gente fala de gestão de liderança de pessoas e várias coisas que acabam, né, tendo link também com o trabalho de agilidade. A gente tá dando uma pausa agora de uma pequenas férias, né, amiga? Mas logo a gente volta com novos livros. E queria agradecer, tá, pela oportunidade de tanto ter participado do podcast quanto do convite pra cá. Tô bem feliz de estar aqui. E, de novo, comunidade, gente, tá aí, tem Slack, tem podcast, tem um monte de coisa, evento acontecendo, evento online, se enfia nos negócios. Às vezes, assim, a gente até fica meio perdido, né? Porque, puta, muito de assunto. O que eu vou primeiro? Vai no que tu gosta mais, naquele que vai te ajudar no dia a dia, como a Mariana falou também, sabe? Tipo, na coisa pequena. Acho que tem espaço pra todo mundo, sabe? Pra falar, pra ouvir. Eu sempre falo isso pra todo mundo que trabalha comigo. Tem sempre alguém que sabe mais e alguém que sabe menos do que tu sobre alguma coisa. Então todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar. Nós temos, vocês têm, todo mundo tem. E aí fica aqui meu convite pra todo mundo participar também. Quem quiser depois tomar cerveja presencial, eu tô aqui em São Paulo, né? Mas em outubro eu vou estar lá em Porto Alegre também. Será muito bem-vindo pra conversa. Obrigada, gente. Muito bom. Clara? Muito obrigada pelo papo. Muito obrigada por dividir a tela com vocês. Foi muito gostoso. Aprendi muito, me energizei, foi incrível, espero que venham as próximas. Obrigada para todo mundo que assistiu, espero vocês em Porto Alegre em outubro para Agile Brasil, estaremos todas lá. E tô nas redes sociais, facinho, Lara Rejane em qualquer rede, vocês me acham. E, assim, que a gente possa ter cada vez mais participação feminina, e não só feminina, mas de todas as diversidades que nos rodeiam, que a gente abra os olhos para isso e possa cada vez mais abraçar o diferente, em vez de estranhar. E é isso, gente. Um beijo. Muito bom. Guá? Queria agradecer demais, primeiro a Thaís, né, o convite de estar aqui, ter participado do podcast, parabenizar, não apenas pelos 2 anos, mas por ser uma iniciativa incrível e colocar a pulguinha aí atrás da orelha de quem tá assistindo a gente. Que tal você também iniciar um movimento, né? Vamos pensar como dar voz, né, ou dar oportunidade, como a Thaís falou, de voz a algum outro grupo que hoje é minorizado, justamente para que a gente consiga promover a diversidade e a inclusão. Muito obrigada a essas mulheres incríveis, que algumas eu já conhecia, outras eu tive o prazer de conhecer e quero conhecer presencialmente também. Com certeza aprendi muito e, como diz a Lara, também tô saindo energizada deste encontro. Hoje termina minhas férias, amanhã já vou voltar com gasto total, querendo mudar o mundo. Também me encontram super fácil aí na rede social, Guaicara sem o cedilha e G no final em todas as redes. Agora a Érica. Eu tenho 2 recadinhos, acho que o primeiro é... Gente, a gente tá falando muito, né? Participem nas comunidades, e eu vou dizer pra vocês que é trampo. É muito trampo. É bastante trampo.
Você faz muitos amigos porque tem muitos momentos que você quer afogar o outro numa poça, entendeu? Você fica... Você fala assim, maldito! Não te aguento mais! Mas assim, é dessa raiva profunda que surgem as amizades. Porque quando você não mata a pessoa, porque você sente que você vê que você sentir falta dela, é que você percebe o amor, né? E aí eu acho que o meu ponto é, todo o trabalho de comunidade que você tá vendo, todo, envolve uma dedicação extraordinária, de um grupo extraordinário de pessoas pra estar fazendo aquilo acontecer. Vocês não fazem ideia do quanto a gente se dedica, do quanto a gente fica longe da família, do quanto a gente fica longe dos amigos, do quanto o nosso tempo pessoal vai em devolver isso em amor para a comunidade. Então saiba que o trabalho em comunidade é um trabalho de amor, e eu vou te dizer que eu amo, mesmo nos momentos homicidas, e de que isso faz toda a diferença. Então, assim, se juntar a isso vai te dar muito trampo, mas vai ser muito engrandecedor. Eu vou dizer que provavelmente todos os meus últimos empregos aconteceram porque alguém da comunidade ágil me indicou. E eu tô sempre ali, meu nome tá sempre rodando. E eu acho que o outro ponto é tudo aquilo que eu não mato me gera... Porque eu amo, eu não posso te matar porque eu gosto mais de você. E eu acho que o outro ponto que me ocorreu é que às vezes as pessoas olham aqui e falam, ai gente, lá vai mulher falando de novo, e lá vai elas falando de diversidade e inclusão, ai que saco. E eu vou te dizer que é o seguinte, tem uma mulher nessa sala que não esteja aqui, que não tem uma história de superação por trás. Tem uma aqui que não ouviu, que não era capaz, que estava ocupando espaço que não devia. Nós somos todas muito diferentes, mas no final das contas, infelizmente, a gente tem muita coisa em comum nas nossas histórias. Todo mundo aqui já ouviu alguma coisa que não merecia ter escutado. Então a gente repete tanto o tema, gente, porque infelizmente pra gente ainda é indissociável a importância do quanto foi conseguir transpor todas essas barreiras que ativamente foram colocando na nossa frente pra gente estar aqui hoje, ocupando essa live, 10 mulheres ouvindo que a gente é foda. Então, assim, vocês vão sim ouvir a gente falar de diversidade e inclusão. Até que a gente não precise mais falar de diversidade e inclusão. Sim. Eu queria fazer um adendo, que esse trampo que a gente fala de comunidade, ele é voluntário e quer dizer que a gente não ganha nada pra isso, nada. A gente não ganha nada. Dinheiro nenhum. Aí, remuneração, o bolso, o boleto, não, essas comunidades não pagam boleto, gente, é isso. E aí eu queria fazer um adendo público aqui, não, nem adendo, velho, falar que a Thaís Rigolon é uma potência dela puxar essas coisas, vocês não têm noção, Eu mandei um áudio pra ela esses dias, falando assim, Thaís, obrigada por fazer isso, obrigada mesmo, muito obrigada por estar fazendo isso. E acho que você é uma carinha muito importante de estar aqui e puxar tanta coisa que você puxa a comunidade, não tenho palavras pra dizer. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui dividindo esse palco. Mãe, eu tô na Jaio Brasil. Aquelas loucas. A Jaio Alliance, eu tô confusa, tô perdida. E é isso. Me siga nas redes sociais. Eu também sou blogueirinha, tenho youtuber e etc. É nóis. Beijos. Eu quero fazer jabá, eu também tô nas redes sociais. Eu sou Erika Briones em tudo. Eu só fiz a parte de revolta, porque eu sou da revolta, mas eu preciso fazer o jabá. Então deixa aí seu jabá. Agora eu vou chamar Carol. Ai, eu amei. Eu vou ser repetitiva aqui falando de comunidade. Gente, é um esforço hercúleo, assim, pra parada acontecer. E aí eu estendo muito obrigado também pra Tá, não só pelo convite aqui, mas pelo esforço extra hercúleo que ela se propõe a fazer pra fazer os movimentos que ela faz, assim. Porque gente, não dá. Parece simples, parece fácil, mas é um negócio que... hercúleo, sim, de Hércules. Eu repeti porque às vezes vai que alguém não me entendeu. Vocês não fazem ideia do esforço que é e do amor que demanda, realmente. Sim, tá aqui, olhar e ver a coisa acontecer do outro lado, e essa sensação de eu preciso me preocupar com isso. Porque se eu não estiver me preocupando com isso, talvez ninguém mais esteja se preocupando com isso. Então, acho que é um pouco da gente se responsabilizar também. Então, quando a Mari fala, poxa, crie seus movimentos, né? Ou vá atrás das pessoas, acho que também faz parte da gente se responsabilizar pelos movimentos que a gente quer ver acontecer no mundo. Não dá pra simplesmente a gente olhar e falar, ai, nossa, nada acontece, e aí a gente fica sentado aqui, esperando que outra pessoa, esperando que a pessoa responsável por diversidade na nossa empresa vá fazer algum movimento, ou algo desse tipo. Então, acho que o recado que eu tenho para dar é, se responsabilizem pelas suas histórias, se responsabilizem pelas mudanças que vocês querem ver ao redor de vocês. E também estou nas redes sociais, Carol Serpejante, adicione aí. Grande beijo. Me adiciona aí. Vou chamar Angélica. Ai, às vezes é bom ficar, né, no final. Eu fiquei só aqui admirando tudo que as
que as meninas disseram. Eu queria finalizar só agradecendo, assim, Thaís, essa eu vou ser repetitiva. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que o podcast Agile Girls é maior do que o podcast Agile Girls, porque é tão bom a gente chegar aqui, nesse momento aqui, sentir esse conforto, né? Esse quentinho, parece um colo, assim. Eu acho que você ter essa capacidade de proporcionar isso é algo muito especial seu. Eu quero agradecer cada uma das meninas aqui. Obrigada por ter me permitido dividir esse espaço aqui com vocês. Aprendi muito. Reforçar o convite aí para a galera entrar nas comunidades. Eu acho que tem essa coisa de ser ativa. Eu também estou nas redes sociais, mas uso pouco, mas eu estou. Pode se conectar. Quem quiser ajuda, gente. Eu super adoro ajudar as pessoas. Pode me chamar lá no inbox, lá do LinkedIn. Eu sempre respondo. Estou super disponível para bater um papo aí com quem está escutando aqui também. Obrigada. E agora é você, né, Deia? Pra fechar, ó. Exatamente. Fechar com chave de ouro. Primeiro, obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer um painel com tantas mulheres incríveis que eu admiro. Espero que quem tá ouvindo a gente até agora, seja ao vivo, seja no vídeo depois, seja nos todos os podcasts que esse áudio aqui vai sair, que você saia com o coração mais quentinho, que você saia com mais esperança, que tudo que a gente dividiu aqui possa te ajudar a ter uma vida melhor daqui pra frente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Uhul! Até mais. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.